Graça e paz, queridos irmãos. Neste momento eu os convido a chegar comigo numa breve meditação na palavra de Deus escrita no Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 9. Vamos ver, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 9, começando no primeiro versículo. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Amém? Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É tão interessante que quando os discípulos se deparam com um homem cego de nascença, vem um questionamento. Nós sabemos que esses discípulos eram adultos. Quantos cegos eles já tinham visto na vida? De nascença, não sei quantos, mas uma coisa é certa. Eles sabiam que aquele homem era cego de nascença. E nós sabemos que, de acordo com a cultura daquela época entre os judeus, a pessoa que nascia com um defeito, ele era amaldiçoado. Ele era amaldiçoado porque antes de nascer pecou os seus pais. Então ele era um amaldiçoado cívico, religioso, de todo jeito. Lembra daquele caso, daquele coxo de nascença, no capítulo 3 de Atos, que era levado diariamente para pedir esmola na porta do templo? É desse jeito. Então eles acreditavam nisso. Uma coisa é certa, quando eles olharam para aquele homem, o questionamento veio. Eles viram ali um homem que tinha gasto todos os seus dias na escuridão, sem ver a luz do sol. Que tristeza! Não podia entrar no templo, não podia casar, não podia se reproduzir. Nós sabemos hoje que, como diz o Salmo, em pecado me concebeu minha mãe. Quando nós nascemos aqui, todos nós nascemos pecadores, filhos de pecadores, vamos casar com pecador, vamos gerar filhos pecadores, por isso precisamos de Jesus. O pecado começou lá no Éden com Adão, veio para todos nós. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, meus irmãos, é que eles olharam para o homem com todas as necessidades, não é? Mas eles não se importaram com a necessidade do homem. Não tiveram misericórdia daquele homem. Eles simplesmente ignoraram o fato daquele homem ter gasto todos os seus anos em completa escuridão. Que coisa horrível. Eles imediatamente começaram a discutir nas desvantagens do homem, na maldição do homem, na cara do homem. Que coisa, não é? Que falta de sensibilidade, para não dizer de amor. Por quê? Por que esses discípulos tiveram essa reação? Porque é mais fácil apontar o defeito do que amar. O nosso julgamento é logo através de uma pergunta. Por quê? Não é? Eu me lembro quando eu era pequena, que eu saía com a mamãe, as pessoas perguntavam para ela: onde você encontrou essa pretinha? Foi no lixo? Deixaram na porta da sua casa, porque a mamãe era branca, meu pai era negro. Então, como eu nasci negra, julgavam logo: não é sua filha. Mas eu era filha dela. Você vê, as pessoas chegam às suas próprias conclusões, e isso é julgamento.
para eu estar andando de mãos dadas com a mamãe, eu não podia ser filha dela. Porque eu sou negra. Isso é uma coisa que todo mundo vê quando olha para mim. E ela era branca. Podia olhar para ela. O que eu quero dizer é que nós apontamos. É muito mais fácil você apontar o defeito de uma pessoa do que amar aquela pessoa primeiro. Preferimos condenar do que falar do amor de Deus. Que Deus, por exemplo, se deleita em perdoar. É mais fácil condenar o aborto do que ajudar um orfanato. Não é? É sim. É sim. É muito mais fácil você condenar quem está na idolatria, na feitiçaria, tudo isso aí, do que bancar missionários para irem lá levar a palavra de Deus. Tirar dos seus luxos, das suas preferências onerosas, para manter pessoas lá que possam falar da palavra de Deus, para eles saírem daquela idolatria que tanto condenamos. Mas é mais fácil, desde que não atinja o nosso bem-estar, porque gostamos tanto do nosso bem-estar. Não é? Jesus diz, lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 2, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Nós precisamos dar mais atenção aos nossos julgamentos. Somos muito rápidos para julgar pessoas. Você está conversando com uma pessoa muito bem. Aí ela diz assim, não, porque eu vou para a igreja domingo. Qual é a sua igreja? Eu sou batista. Imediatamente vem lá. Deve ser duro de coração. Não tem o Espírito Santo. É vaidoso. Cheio de si. Ou você está conversando com uma pessoa e ela diz, não, eu sou assembleiana. É aquela que diz aleluia, embola a língua para falar, se sente mais santa do que os outros, não raspa a perna, não corta, não usa saia, mini saia. É aquela, não é? É aquela mais santa do que todo mundo, chata. As pessoas viram para mim e dizem assim, eu não acredito que você seja anglicana. Eu disse, por quê? A senhora é tão diferente. Eu disse, qual é o padrão do anglicano? Na cabeça dela, ela formou um conceito. Batista é assim, assembleiano é assim, anglicano é assim, metodista é assim. Mas será que as pessoas não são diferentes? Será que as pessoas não são diferentes? Ou melhor do que isso, será que todos nós não somos cristãos, discípulos de Jesus Cristo? Não precisa ser duro de coração para ser batista. Não precisa orar em línguas. Não precisa ser assembleiano para orar em línguas. Não precisa ser liberal ou libertino para ser anglicano. Não. A pessoa veste a capa que quer para se apresentar. Mas nós julgamos. Julgamos pessoas. As pessoas dizem para mim, pensei que a senhora era assembleiana. Por quê? Porque não me pinto. No tempo que eu usava saia longa, então era assembleiana pura. Eu tenho amigas, irmãs queridas assembleianas, que nunca as vi de saia comprida. Mas as pessoas fazem o julgamento, que é muito mais fácil julgar. Você viu os discípulos de Jesus? Senhor, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego. Nós queremos saber quem foi que pecou. Me diga aí quem foi. Eu quero saber se foi a causa disso tudo, foi os pais dele, que horror. Ou foi ele mesmo? Julgamento. E Jesus está dizendo, não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes,
sereis julgados, e com a medida que tiveres medido, serás medido. Não é? Porque vês o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho. Precisamos dar mais atenção. Jesus não viu esse homem como uma vítima das circunstâncias. Coitado. Ele é uma vítima do pecado dele anterior ao nascimento. Ele é uma vítima do pecado dos seus pais. Hoje tem um povo aí na igreja dando libertação do que os avós fizeram. Misericórdia. Jesus não olhou para aquele homem e viu naquele homem uma vítima das circunstâncias. Não é? Mas ele viu como uma oportunidade, esperando a hora certa. Aquele homem era uma oportunidade, e que linda oportunidade para a glória de Deus. E nós vemos, você lê o capítulo 9 todinho de João, você vai ver que preciosidade estava ali. Que preciosidade estava ali naquele homem. Olha, Jesus estava dizendo aos seus discípulos: vocês estão procurando alguém para condenar. Vocês querem condenar ou os pais desse homem, ou vocês querem condenar esse homem. Mas olhem a diferença. Veja o que Deus quer fazer nessa situação. Meus irmãos, por que nós não aprendemos de uma vez por todas que Deus é Deus? Deus deu cegueira para ninguém? Não, mas ele permite que a pessoa seja cega porque ele tem uma obra para fazer ali. Pode ter certeza, tudo o que acontece conosco, Deus usa para a nossa santificação. Porque Deus está interessado na nossa santificação, porque sem ela jamais veremos a Deus. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos. Não é para sermos salvos. Quando mandou Jesus Cristo, ele mandou Jesus Cristo para que sejamos santos. Agora, ninguém pode ser santo se não for salvo. Então, Jesus vai lá, nos salva para sermos santos. Tudo o que acontece na sua vida, você pode ter certeza absoluta, Deus está buscando santificação. É só isso. Quando nós vemos isso aqui, Jesus estava dizendo: olhem de forma diferente para as pessoas. Vejam o que Deus quer fazer. A Bíblia diz: para que se manifestem nele as obras de Deus. Este homem nasceu cego, para que a tradição visse nele uma possibilidade, para que vissem que ninguém pode fazer nada. E quando ninguém mais pode fazer nada, o Deus, Senhor dos impossíveis, entra com tudo. Ele nasceu cego para que se manifestem nele as obras de Deus. Aí todo mundo vai saber que foi Deus que fez. Esse é um dos milagres messiânicos de Jesus. Aquele milagre que só o Messias poderia fazer. Porque não foi uma cegueira adquirida depois que ele nasceu. Era uma cegueira já congênita. Ele já nasceu cego. A atitude de Deus é aceitar. Ele estende o seu braço não para julgar pecadores, não para condenar pecadores.
Ele gosta de perdoar. Esse é um erro do nosso evangelismo atual. Nós saímos por aí anunciando santos como se fôssemos perfeitos, quando na realidade esquecemos de anunciar que Deus quer perdoar, que Deus se deleita em perdoar. Para nos perdoar, ele entregou até o seu único filho, para que todos aqueles que nele creem não pereçam. Por isso, Jesus mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados, porque Deus quer perdoar. Nós precisamos anunciar ao mundo como Deus se deleita em perdoar. Jesus Cristo diz, lá em Lucas 15, quando ele conta aquelas 3 parábolas das coisas perdidas e restauradas, ele diz claramente, olha, há mais júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrependa. Pense bem. O júbilo, a alegria, a festa é diante dos anjos. Por isso não são os anjos que fazem a festa, é o próprio Deus. Por um pecador que se arrepende. Quem é que faz a festa? Deus. Porque ele quer perdoar. E Deus perdoa diante de arrependimento, mediante arrependimento. Então, em vez de nós estarmos apontando defeitos, apontando o pecado, julgando pessoas, vamos dizer que Deus a quer, que Deus a ama. Dizer para uma pessoa que odeia todo mundo, que foi pisada todo mundo, olha, seu pai sabe fazer esta caneta, sabe? Não. Sua mãe sabe fazer? Não. Então quem foi que fez você? Foi Deus que fez você no ventre da sua mãe. Você cresceu, nasceu sem dente, hoje você tem dente até para morder. Você não tinha cabelo, agora você é cabeludo. Você não tinha roupa, você está vestido. Tudo isso. Deus proveu alguém para lhe dar leite, para lhe dar comida, para lhe dar banho, você está aí bonito. Quem fez isso tudo foi Deus. Ele está provendo até hoje. Então, é para ele que você vai prestar conta de tudo. Mas o caso não é prestar conta. Deus não quer que você preste conta a ele. Deus quer que você conheça o amor dele por você. Ele quer que você o ame. Porque a única resposta a um tão grande amor é o nosso amor. Quem pecou, Senhor? Este ou os seus pais para que nascesse cego? Chamaram o pobre do homem cego. Ou foi você ou foram seus pais? Alguém aí pecou, não fomos nós. Jesus disse não. Não foi ele nem seus pais. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Que coisa boa. Quando você olhar alguém, imediatamente vem o julgamento. Pare com isso. Deus tem uma obra para fazer nessa vida. Ó Senhor, abre as portas para que as tuas obras sejam manifestas ali. No meu coração vem todas as impossibilidades, mas tu és o Senhor que faz as coisas impossíveis. Louvado seja o teu nome. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.